Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Me segue aqui no YouTube. Eu estou agora no YouTube, sou recente. Preciso de pessoas que se inscrevam no canal, preciso de pessoas que acompanhem, esses vídeos, que cliquem aí no sininho, que se inscrevam aí no nosso canal. O canal é Pedro Pires, Pedro Pires 2026. Mais um vídeo pregando a palavra de Deus. Então você está sendo convidado a estar me acompanhando aí. Eu simplesmente falo da palavra de Deus, gosto de pregar, de falar da palavra de Deus, porque um dia Deus transformou minha vida. Eu era uma pessoa atrapalhada na vida, perdido, na droga, era uma pessoa totalmente complicada, mas Jesus um dia entrou na minha vida. E quando ele entrou na minha vida, eu nunca mais voltei aos vícios, eu fui liberto dos vícios, fui liberto das coisas desse mundo, das coisas que me atrapalhavam, das coisas que me condenavam, ou seja, das coisas que não valiam a pena. Hoje eu sirvo a Jesus, já tem anos que eu sirvo a Jesus, prego a palavra de Deus, sou pastor pela misericórdia do Senhor, não sou digno, não mereço ser pastor, pelo tempo de jovem como eu era, mas o Senhor me reconheceu e me fez assim, me colocou nessa posição. E eu trabalho na cidade de Conselheiro Lafayette, na congregação do bairro JK. Nós temos a sede na rua Olegário Pinto, temos uma congregação no Jardim Europa, uma no Jardim das Flores e a outra no bairro Satélite, que eu estou até do lado aqui no monte, trazendo essa palavra. A minha intenção de estar no YouTube é de alcançar mais alma, alcançar mais vida para o reino do Senhor. Porque tem muitas pessoas que estão com a salvação, que são para ser salvos, mas ainda não encontraram a salvação porque ainda não se renderam a Jesus. Mas Jesus te ama, saiba disso que Jesus te ama. Mas só que pelo fato de Jesus nos amar, não quer dizer que a gente fica sem salvação. Porque para ser salvo a gente precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, precisa acompanhar a palavra de Deus, aceitar Ele como Salvador, precisamos entregar nossa vida para Ele, para que Ele possa nos salvar. E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, a gente passamos por um batismo, que é o batismo nas águas, é o batismo para remissão de pecados. Então a gente passa por esse batismo e segue a vida se santificando para o Senhor. Não viramos santo, mas nos santificamos várias vezes. Hoje mesmo eu estou aqui me santificando para o Senhor, me preparando para ter um encontro com o Senhor, que não vai ser fácil. Eu quero estar lendo a palavra do Senhor com os irmãos, para todos vocês, para que vocês vejam um pouquinho do meu conteúdo, para que vocês vejam e possam aí estar se inscrevendo, estar aí dando joinha, tocando o sininho aí, e Deus vai operar milagre na sua vida, na sua família. E cada dia que a palavra de Deus passa pelo nosso coração, ela traz mudança, ela traz transformação, ela faz com que a gente reconheça quem nós somos de verdade, porque nós não somos santos, Nós somos pecadores que precisamos do Senhor. O Senhor nos perdoa todos os dias. E vai ter um dia que nós vamos ter um encontro com Jesus, e nesse encontro você precisa estar preparado, porque nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo nada é fácil, porque lá ele não vai ser o advogado que ele é hoje. Hoje ele pega a sua causa, ele advoga a sua causa com Deus e te liberta, te cura, te ajuda, e te tira da situação. Mas depois ele vai ser juiz. E como juiz, ele tem que fazer justiça. E a justiça, nós sabemos, quando a justiça é verdadeira, tem coisas que vai acrescentar. Quando um juiz é verdadeiro, ele decreta a prisão, ele decreta até pena de morte, não é isso? Em alguns países. Mas quando o juiz é fraco, ele vai deixar passar batido. Só que Jesus não é um juiz fraco, ele é o juiz dos juízes, Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos e o nosso Salvador e Redentor. Eu quero estar lendo com vocês o Salmo 23, que é muito conhecido, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.
Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Então aqui a gente vê o Salmo 23, quando Davi escreve esse salmo, ele está passando ali por um momento, talvez de conforto, porque ele vai lembrar do Senhor e ele vai falar do Senhor dessa forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que Davi estava querendo mostrar é que se nós confiarmos em Deus, se nós colocarmos o nosso coração no Senhor, como Davi colocou e chegou a ser o homem segundo o coração de Deus, aí a gente sabe que nada vai nos faltar, nada vai faltar para nós. E Davi, ele falava bem claro: nada me faltará. Eu quero dizer para você que se você colocar sua vida na mão de Jesus, não vai te faltar nada. Desde que eu aceitei Jesus, nunca me faltou nada. Nunca me faltou o pão, nunca me faltou roupa, nunca me faltou o calçado. No dia que ia faltar, Deus providenciou. Nos dias que parecia difícil, o Senhor chegou lá e fez facilidade, tornou fácil. Eu quero dizer para você que Jesus, ele tem um plano na sua vida de estar abastecendo a sua família, abastecendo a sua vida, a sua casa, mantendo a sua saúde, mantendo você. Por quê? Porque Ele te ama. O amor dele declara isso, que Ele não vai deixar você passar necessidade, Ele não vai deixar você passar por tribulações. E quando você passar, Ele vai estar lá para cuidar de você, vai estar lá para te guardar. Eu quero dizer para vocês, hoje que eu já estou no YouTube, começando no YouTube, eu quero passar para vocês, é uma questão clara que aconteceu comigo em 2024. 2024 houve um furo, né? Não sei como falar, mas dentro do meu intestino. E eu fui para o hospital e chegou ali, eu fiquei 32 dias internado. Todo mundo já estava dando como morto, que ia ser morto, que era morte certa, que não tinha mais jeito. Mas as orações do povo da nossa igreja, as nossas igrejas orando, meu pastor lá orando, a minha netinha lá orando, pessoas orando, e o Senhor entrou naquele hospital. Até hoje os médicos não têm resposta para poder dar uma solução, mas eu digo para vocês que não precisa, porque Ele já deu a solução. Ele foi o médico que entrou lá e tocou, porque a gente chegou a um ponto que eu falei com a minha esposa: me tira daqui desse hospital, porque senão eu vou morrer. Eles estão me matando, eles não estão me curando. Eu sei que os médicos estavam fazendo esforço, eu sei que eles estavam fazendo esforço, mas eles não estavam chegando a ponto algum. Eu estava muito inchado, vocês estão me vendo aqui, eu dava 3 desse aqui, de tão inchado que eu estava. Aí de repente a gente conversamos com eles concordaram, se eu fizesse alguma coisa, se eu reagisse a alguma coisa, eles iriam me liberar. E aí veio uma fisioterapeuta e nós começamos a fazer uns exercícios, e aí eu comecei a me esforçar, e com 3 dias me liberaram. Com 5 dias na minha casa eu já tinha emagrecido daquele inchaço, já tinha voltado o corpo, só que eu voltei e fiquei muito magro, né, por causa de alimentação, não alimentava direito. Aí quando eu quando eu cheguei em casa, eu comecei a fazer caminhada, caminhava um quarteirão, voltava para casa, um quarteirão, depois fui passando para 2, 3, 4, 5, e comecei a caminhar e o meu corpo foi se restaurando. Isso é a graça do Senhor na minha vida, que me protegeu. Nada, Ele não me deixou ali na hora da angústia, porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E aí o segundo versículo fala: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa nervosa, né, de estupim muito curto. Aí Jesus pega e me transforma. E hoje
É dessa forma que eu ando. Em vez de espaço, eu sou uma pessoa calma, não gosto de confusão, não me envolvo com confusão, não me envolvo com as coisas desse mundo mais. Tenho uma vida calma, tranquila. É meu trabalho, é minha igreja, é minha vida com a minha esposa, com os meus filhos. A minha casa é totalmente entregue ao Senhor e eu entrego ela todo dia pela manhã, eu entrego a minha família na mão do Senhor, peço proteção, peço para o Senhor guardar toda noite a mesma coisa, porque eu sei que enquanto eu estiver nas mãos do Senhor, enquanto Ele for o meu pastor, nada de ruim vai acontecer. E aí eu ando hoje nesses verdes pastos, eu me descanso, né? Eu fico refrigerado, as águas tranquilas. E aí o terceiro versículo diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu ando pelas veredas da justiça por amor do nome do Senhor. Por quê? Porque eu sei que a minha justiça é do Senhor, ela vem do Senhor. É Ele quem me justifica quem eu sou, é Ele quem sabe quem eu sou. Ainda que aconteça algumas coisas, eu não me entrego a essas coisas, não me rendo a essas coisas que acontecem, as lutas, provas. As lutas são simplesmente para me tornar vencedor e as provas são para me tornar aprovado. Às vezes a gente passa por situação que a gente fica muito triste, mas eu não me envolvo para não trazer problema, para não causar divisão, para não causar confusão na vida de ninguém. Então eu fico aqui com esse versículo dizendo, é o que eu li agora, né? Que a minha alma guia-me pelas veredas da justiça. Eu ando pela vereda da justiça, ou seja, eu ando pela verdadeira justiça que é Jesus. E aí o quarto versículo ele é muito interessante. Olha para vocês verem. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consola. Então, mesmo quando eu estou lá no vale da sombra e da morte, ou seja, quando eu estou perto do pecado, aí o Senhor vem com uma palavra, através de um pastor, através do meu pastor, através de um amigo, e o Senhor me dá ali uma cajadada. Ele trabalha ali com o cajado. O Senhor não bate em ninguém não, viu, irmãos? O Senhor não é o Satanás não, Ele não bate ninguém não. Ele trata todo mundo igual. Mas a palavra aqui, ela nos corrige todo dia. Nós falamos que tomamos paulada na palavra, é porque a palavra, ela corrige a gente. Quando a gente está errado, a gente abre a Bíblia, de repente o Senhor vem dar na gente uma paulada, dar na gente uma cajadada. E a gente entende que o que nós fizemos foi errado, que o que nós fizemos não prestava. Aí a gente entende que eu estava indo para um vale de sombra e de morte, ou seja, talvez eu já estava até dentro do vale da sombra e da morte, mas o Senhor ele vem, transforma, ele muda a situação. Aí o versículo continua dizendo, né? Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O importante de servir a Cristo é isso, porque quando a gente parece que a gente vai errar, o Senhor, Ele não permite que a gente erra. Crente de verdade, crente verdadeiro, ele não erra, ele não vai errar, porque o Senhor não vai permitir. O Senhor não permite. Outro dia eu vi um jovem falando que Deus permite a pessoa desviar para poder trabalhar na vida da pessoa. Eu não acredito nisso. Porque já é um custo para alcançar uma alma, libertar uma alma, ver uma alma ser liberta, para depois deixar desviar, para consertar de novo. Eu não acredito. Eu acredito que Deus trabalha na vida do crente, ele sendo crente, Deus trabalha, às vezes usando o pastor para dar um corretivo, para dar uma disciplina, para colocar a pessoa numa posição, mas eu não acredito que Deus vai deixar eu desviar. Foi um custo para me vir. Foi um custo para sair da maconha, foi um custo para sair dos barzinhos, que eu não era de prostituição, mas de todas as coisas que eu fazia, foi difícil para sair, abandonar o cigarro, abandonar a cerveja. Teve um tempo que era a cachaça, abandonar a cachaça. Então, irmãos, não tem como Deus me deixar ir lá de novo, não, para me perder minha salvação. Não, Deus não vai me jogar lá fora correndo o risco de eu perder minha salvação. Ele vai tratar comigo dentro da igreja. Ele vai tratar comigo através do meu pastor, dos pastores auxiliar, mais próximo dele, que é o segundo, terceiro pastor. Aí ele vai ser usado ali. Mas
Eu não acredito que ele vai me deixar sair, não. Então eu estou deixando esse vídeo aqui para nós. Eu vou ler os outros versículos dizendo, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso aqui, ele está falando, Davi falou que o Senhor prepara uma mesa, né, para ele na presença dos inimigos. Olha só, nós tomamos Santa Ceia na igreja todo mês. É a mesa que o Senhor prepara para nós. E quando o inimigo vai na casa da gente, aí chega lá, vai estar na hora do almoço, a mesa que está ali, preparada, aquela mesa bonita, que quando tem visita a gente prepara uma mesa melhor, né? Quando a gente está no cotidiano, a gente prepara ali a mesa que sustenta, que mantém a gente. Mas quando tem uma pessoa, uma visita, a gente faz uma mesa melhor, não é isso? Então, quando você prepara essa mesa melhor, e está ali um inimigo, uma pessoa que te odeia, mas conversa com você, é aquela pessoa falsa, porque eu sou assim, irmãos, se eu tenho algum inimigo na terra, pode ter certeza, é alguém que tem inveja de mim, é alguém que tem inveja do meu casamento, é alguém que tem inveja da minha vida espiritual, é alguém que tem inveja do meu trabalho, é alguém que tem inveja de alguma coisa, porque eu não tenho inimigo, eu não caço inimigo. Pelo contrário, eu oro para qualquer pessoa que chegar aqui agora e pedir oração. Pode ser bandido, pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser um mendigo, pode ser quem for. Se chegar aqui agora, eu vou abraçar e vou orar com o mesmo amor que eu oro por cada um. Eu não tenho isso. Hoje o amor de Cristo manda no meu coração. E aí, Davi fala, né, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí os inimigos olham para aquela mesa e o Senhor tem preparado aquela mesa na presença dos nossos inimigos. Eles ficam envergonhados, porque enquanto eles estão nos perseguindo, o Senhor está nos mantendo, o Senhor está nos guiando, o Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos dando força. Isso é importante. Aí depois diz assim a palavra, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é claro, né? A misericórdia do Senhor que me mantém vivo, é a misericórdia do Senhor que me alegra, é a misericórdia do Senhor que me mantém dentro da igreja, que me mantém no trabalho, né? Eu sou uma pessoa que eu não fico saindo de trabalho para pegar seguro-desemprego, pelo contrário, toda a empresa que eu ficho é 5, 6 anos, 10, hoje, na onde eu estou hoje, estou fazendo 10 anos, né? Em agosto agora faço 10 anos fichado, com mais 5 meses que eu não estava fichado. Então veja bem o que é Deus mantendo a nossa vida, o que é ter Jesus Cristo na vida, irmãos. A gente não fica pulando de gai em gai para ficar pegando dinheiro, a gente simplesmente vai naquele sentido. E hoje eu aguardo aí a minha aposentadoria, eu espero ela no Senhor, porque infelizmente está muito difícil um aposentar hoje, né? As mudanças de lei aí, que só vem para prejudicar a gente, mas está bom. A gente continua servindo o Senhor há de nos abençoar, há de nos mostrar o caminho mais próximo, mais certo, e nós iremos caminhar nesse caminho. E esse caminho que eu quero caminhar junto com os irmãos é esse aqui, ó. É o caminho que leva ao Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sem a Bíblia, sem Jesus, ninguém vai chegar no céu. Não vai chegar no céu. Você pode até adorar, ter seus afetos a outros deuses, a outras coisas, mas todos os deuses que a gente vê por aí são criados por mão de homem. Mas o nosso Deus é aquele que foi levado ao Calvário, crucificado, morreu, foi colocado num túmulo e ao terceiro dia ressuscitou. E ele está vivo dentro do meu coração. Pode ver que eu não uso nada no meu pescoço, né, de crucifixo, essas coisas. Até se eu for colocar, eu vou colocar um cordãozinho fininho, com a cruzinha vazia, porque Jesus não está mais na cruz, ele está no meu coração, certo? Então eu convido você, dá uma olhada nesse vídeo, me acompanha aí, se inscreve e Deus venha te abençoar. Vamos orar. Deus querido Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu me levanto nesta oração, ó Pai, a favor dessa pessoa que vai se inscrever, meu Pai, que vai estar, meu Deus, me acompanhando.
E em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor, que aonde tiver uma pessoa doente, o Senhor venha entrar com a cura. Aonde tiver uma pessoa viciada, que quer sair do vício, que já não aguenta mais, o Senhor venha libertar essa pessoa, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa, meu Pai, às vezes está com o casamento enrolado, o casamento está problemático, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ajudá-los, aconselhá-los, ó Pai, de alguma forma, enviar alguém para aconselhar, ou de alguma forma trabalhar na vida dessa pessoa, meu Deus, meu Pai, aconselhando, dando bons conselhos e ensinando, ó Pai, o verdadeiro fundamento do casamento, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, meu Deus, por cada irmão em Cristo, ó Pai, que está fraco na fé, que o Senhor possa fortalecer, aqueles que estão desanimados, o Senhor possa animar, meu Deus, aqueles que estão desviados, o Senhor possa trazer de volta, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, meu Pai, por todas as nossas famílias, pela nossa casa, para os nossos filhos, meu Pai, para as nossas netas, noras, genros, ó Pai, aqueles que têm, meu Deus, os seus parentes agregados ali, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Venha trazer mudança, meu Deus, na vida desse ouvinte, na vida dessa pessoa, meu Pai, que está, meu Deus, para acompanhar, que está acompanhando o nosso cotidiano. Meu Deus, nos abençoa para alcançar almas, para alcançar vidas, ó Pai, o mais longe que tiver, mas que elas venham, Senhor, ouvir a Tua palavra e venha, meu Deus, procurar o Senhor dentro de uma igreja. Pai, nós oramos e Te agradecemos pela Tua bondade e misericórdia, no nome de Jesus. Amém e amém.